Você já reparou que durante toda a nossa vida as pessoas são incentivadas a pensar nas coisas a partir da ideia do binarismo, que é aquilo que comporta dois aspectos, ou dois polos diferentes, ou quase sempre são considerados opostos. Por exemplo, certo e errado, sim ou não, homem ou mulher, bom ou ruim. E isso, de certa forma, acaba nos limitando, né? Impede um pouco a gente de pensar além do que a gente cresceu ouvindo. Pensar que, por exemplo, além da luz e da escuridão, existe a meia-luz. Entre o bom e o ruim pode existir, como o ditado popular diz, o nem fede nem cheira. Entre o sim e o não existe o talvez. E para a ideia de homem e mulher, existem pessoas que não se identificam dessa forma. São as pessoas não binárias. E isso não é algo incomum ou coisa de outro mundo não, viu? Sabe o Facebook? Existem as diretrizes de gênero da própria rede social, que disponibiliza as opções masculino, feminino e personalizado. E dentro do personalizado, existe uma infinidade de opções de gênero, entre elas homem trans, mulher trans e pessoa não binária. Se você não é ela, nem ele, você pode ser elo, ou ele, ou diversos outros pronomes da linguagem neutra ou linguagem não binária. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar nesse episódio de hoje do Desteoriza. Desteoriza, um podcast sobre ciência e um monte de assunto que quase ninguém entende direito. Eu sou Felipe Silva, estudante de Rádio, TV e Internet da UFPE, e eu sou uma pessoa branca, de cabelo cacheado, mas no momento eu estou de boné, e estou com a camisa branca com os detalhes pretos também, uma estampa com detalhes pretos. Eu sou Laís Ferreira, sou jornalista, trabalho aqui na UFPE. Eu estou utilizando uma camisa preta, que é estampadinha com umas bolinhas brancas. Sou uma mulher de pele clara, tenho cabelo cacheado, uns cachos bem pequenininhos, eles estão soltos. Uso óculos, tenho um óculos que tem umas lentes quadradas, meio amarronzadas. E estamos aqui, nesse episódio do Desteoriza, para falar sobre linguagem neutra, recebendo duas pessoas massas para falar com a gente sobre esse assunto. É isso mesmo, e quem vai nos ajudar a desteorizar esse tema são os nossos convidados Ursi Lopes e Irã Mello. Muito obrigado por terem aceito o nosso convite, e nós vamos começar por você, Ursi. Bem-vinda ao nosso programa, e fique à vontade para se apresentar para todo mundo que está nos ouvindo agora. Olá, muito prazer, eu sou Úrsula Boreal Lopes Brevieri, ou Ursi, tanto faz. Eu sou pesquisadora, sou cientista social, licenciada em Ciências Sociais, e pesquisadora da questão da não-binaridade, do direito das pessoas trans, da linguagem inclusiva de gênero, neolinguagem, múltiplas outras questões. Sou uma pessoa não-binária, me coloco como uma mulher trans não-binária, utilizo os pronomes ela e ila, e além de ativista, pesquisadora, comunicadora, eu faço parte da Articulação Brasileira Não Binária e do coletivo Trans Não Binária, além da Rede Não Binária Zabia e Ala. Sou uma mulher branca, trans, sou gorda, meu cabelo ele é longo e cacheado, só que ele fica preso a maior parte para trás, então a parte da frente aparece mais jogada pro lado assim esquerdo e o cabelo raspado um pouco à direita. Eu uso óculos, né, tem um formato um pouco irregular, não é nem tão redondo nem tão quadrado assim. Não uso nenhuma maquiagem, mas estou usando uma camiseta rosa com listras bem pequenas, quase imperceptíveis, e uma pedra mais ou menos branca, mais ou menos rosa no pescoço, e aparece um cantinho da minha tatuagem na gola da camiseta, no decote que eu tenho aqui. E muito prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite e muito feliz de estar aqui. E quem está de volta aqui no Desteoriza é Irã Mello. Bem-vindo, Irã, a mais um episódio aqui do nosso podcast. Se apresente para quem está nos ouvindo te conhecer melhor. Olá, pessoal. Prazer conversar com vocês novamente. Bom, eu me chamo Irã Mello, como o Felipe falou. Eu sou um homem que me identifico como um homem gay e afeminado. A minha cor de pele é branca e eu uso óculos. Óculos no estilo fio de nylon. O cabelo é cacheado, preto, mas no momento eu estou usando uma boina e uma camisa estampada de cores rosa, azul, lilás, vermelho, como se fossem várias tintas misturadas. Eu sou professor da Universidade Federal
Federal Rural de Pernambuco e professor credenciado no programa de pós-graduação em letras da Universidade Federal de Pernambuco. Minha área de estudos são os estudos da linguagem, e eu tenho circulado pelos estudos da linguagem em interface com os estudos de gênero e sexualidade. Atualmente eu coordeno o núcleo de estudos queer e decoloniais da Universidade Federal Rural de Pernambuco, que tem como um braço de extensão o Observatório Brasileiro da Linguagem Inclusiva de Gênero. Por meio desse observatório, nós estamos construindo uma rede de pessoas que pesquisam a linguagem inclusiva de gênero no Brasil e em países da América Latina. É um prazer muito grande estar aqui com vocês de novo. É um prazer todo nosso, tanto de Ursi quanto de Irã. E Felipe deu as boas-vindas de volta para Irã, porque Irã já participou do nosso podcast no episódio sobre decolonialidade. Então, se você não ouviu, já pode ouvir. Assim que terminar esse nosso episódio, você já pode ouvir também. Está disponível nos principais tocadores de podcast. Ele chama Descolonizando. Então, já aproveita, inclusive, que você está aí nesse tocador. Aperta aí um botãozinho que tem assim, seguir, para você seguir a gente no seu tocador de podcast favorito. Toda vez que a gente publicar um conteúdo novo, você receber uma notificação. E também aproveita para seguir a gente nas redes sociais. É só você procurar @Desteoriza no Instagram, Facebook, Twitter e TikTok. Se você já é ouvinte aqui do Desteoriza, você já deve conhecer tanto a mim quanto a Felipe pela voz. E aí eu tô com a voz um pouco diferente hoje, porque eu tô com uma crise de rinite, então por isso que ela tá saindo um pouquinho diferente aí para você. Mas eu espero que dê para você entender, né, direitinho o que é que a gente tá dizendo. Vamos lá, Felipe? Bora lá. A gente conhece esse tema por várias nomeações. Eu, por exemplo, já ouvi linguagem não binária, linguagem neutra. Então, para a gente começar o nosso papo do básico, eu queria que vocês explicassem para a gente, você, Irã, o que significa tudo isso que a gente conhece, linguagem não binária, linguagem neutra. Certo, Felipe. A gente está falando de modos de construção e de representação de gênero, né? Então, acho que é importante a gente explicar, antes de dizer exatamente o que é essa linguagem, que gênero é uma forma fundacional de criar, de construir as pessoas. Quando eu digo fundacional, eu quero me referir a uma classificação primordial. Quando alguém nasce, a primeira coisa que a gente faz é atribuir o gênero a essa pessoa. Quando a gente conhece alguém, a primeira coisa que a gente faz é reconhecer o gênero dessa pessoa. Por isso que é primordial, fundacional, elementar. Então, o gênero é essa classificação. Numa cultura como a nossa, a gente tem dominantemente duas maneiras de compreender gênero, né, que não são as únicas, mas são aquelas dominantes. A gênero numa perspectiva que a gente chama de espectro masculino, gênero numa perspectiva que a gente chama de espectro feminino, cujos rótulos, respectivamente, são o rótulo do homem e o rótulo da mulher, né? Essa história a gente conhece bem, a gente vive nessa cultura. E aí, os sistemas de linguagem dão conta para representar as pessoas a partir dessa categorização. Então, a gente, por meio dos vários sistemas de linguagem, dentre eles a língua, né? A língua é um sistema possível, mas não único, né? A gente tem o sistema das cores, o sistema formado pela maneira como a gente gesticula dentro de uma cultura, como a gente senta, como a gente anda, as várias linguagens possíveis, as linguagens das artes também, né? As várias linguagens possíveis, e todas elas dão conta da maneira como as culturas generificam as pessoas. E, de modo geral, numa cultura ocidental, colonizada, capitalista, urbana, como a nossa, a gente vê a predominância dessa dicotomia que eu falei agora há pouco, dessa duplinha, que é o masculino e o feminino. Então, as linguagens, como dão conta disso, elas, em geral, apresentam formas para representar as pessoas assim. Só que uma série de pessoas não se enquadram nessas duas únicas possibilidades. E há pessoas que se enquadram, mas não se enquadram exatamente como a gente espera que o masculino e o feminino sejam, né? Essa maneira de ser, que é, muitas vezes, mesclar, vivenciar uma outra possibilidade para além daquela que é a idealização do masculino e feminino, requer da gente modos típicos nas linguagens para dar conta dessas existências. Porque uma das coisas que a gente aprende quando a gente estuda língua, linguagem, que é muito importante para todo mundo, é que não há realidade sem linguagem. A gente só constrói as significações de mundo e da realidade por meio da linguagem. Então, se a gente não constrói possibilidades de representar as vidas que não são delineadas dentro dessa espécie de perfeição, entre aspas, do masculino e feminino, a gente não dá existência a essas vidas. Então, aquilo que a gente tem chamado ultimamente de linguagem não binária, linguagem neutra, ou várias outras possibilidades também de chamar, tem sido nos países diversos, né, inclusive no Brasil, como especificamente nas línguas, e aí eu vou voltar agora a falar das línguas, né, no nosso caso, língua portuguesa brasileira, modos que a gente usa para representar, dar representatividade e existência às possibilidades fora daquilo que é a dicotomia, o antagonismo, a oposição, a díade masculino e feminino.
Então, tudo que se afugenta dali, a gente pode entender como linguagem não binária, como o nome já pressupõe, ou muito conhecidamente como linguagem neutra e outras possibilidades. Tudo que está fora desse binário. Algumas maneiras também de marcar outras possibilidades de gênero, quando a gente fala de língua, fora daquele modo tradicional que a gente usa nas línguas e que no Brasil tem, né? Nem todas as línguas possuem, mas no Brasil tem, na língua brasileira a gente possui, que é uma maneira típica de convencionar as pessoas em geral pelo masculino gramatical, porque na língua a gente tem as formas masculina e feminina, que são maneiras que a gente possui na estrutura da língua para, dentre outras coisas, designar o masculino e feminino do gênero das pessoas. E aí, ao longo da tradição das línguas, a gente elege o masculino como uma forma genérica, né? Então a gente diz, por exemplo, aqui somos 4 pessoas conversando, Laís, Felipe, Ursi, eu. Nem todas as pessoas se reconhecem no masculino, né? Ou nem todas as pessoas aqui se reconhecem como homens. Mas aí quando alguém fala de nós, por exemplo, diz eles que estavam lá conversando. Esse eles, que é um masculino genérico, é parte da nossa história de construção da língua, mas também é parte da nossa história de construção masculinista, da maneira como a gente vai produzindo sentido sobre as pessoas. A gente está falando aqui sobre linguagem não binária, mas tem outros termos, como linguagem neutra, neolinguagem, linguagem disruptiva. Esses termos, eles falam da mesma coisa ou existem diferenças, Ursi? Bom, eu acho que, em primeiro ponto, é interessante colocar que todos esses termos falam de uma coisa, uma pauta geral, e quando a gente discute isso, a gente precisa relevar essa multiplicidade de formas que as pessoas têm para expressar isso. Quando a gente fala de linguagem não binária, eu acho que isso carrega uma coisa que é muito interessante, que é a representação das próprias pessoas que estão para além do binário, as pessoas que a gente coloca nesse rótulo político que vem crescendo, não binários, né? E isso é, sem dúvida, uma questão importante, mas a gente não pode pensar que essas formas de linguagem, elas se restringem à inclusão das pessoas não binárias, ou que elas se restringem, em certo sentido, a pensar a não binaridade de forma mais categórica, como eu tenho trazendo aqui. Porque, vejam bem, a questão é que essa linguagem, como o próprio professor Irã vinha falando, ela desconstrói uma série de questões que a gente tem imbuídas, que a gente tem trazido a partir da nossa construção colonial, como o próprio masculino universal, como se tem dito. E aí, é certo que há um aspecto que é justamente a gente poder criar essas possibilidades de inclusão e falar de todas as pessoas contempladas nas suas significações, nas suas subjetividades, mas também tem a ver com proporcionar uma questão que muitas vezes não está presente na língua. E aí eu retomo um termo que eu tenho até utilizado nas minhas pesquisas e que me parece antropologicamente coerente, diga-se de passagem, diante de reivindicações de alguns ativistas e de portais e fóruns e outras questões e pessoas que estão discutindo essa questão já há quase uma década, que é a palavra neolinguagem, como você mesmo falou, Felipe, que é um termo que, de alguma forma, fala sobre essas possibilidades de formas de linguagem que estão para além do padrão da norma culta. Então, ou seja, criar um neopronome, por exemplo, considerando que os pronomes típicos, os pronomes padrões que a gente utiliza na nossa língua são ele e ela, também possibilitar que pessoas possam, por exemplo, usar um pronome elu, um pronome ele, ou qualquer outro pronome que as pessoas reivindiquem para si. Então, além, é claro que esse aspecto é, sem dúvida, fundamental, e a gente precisa pensar essa questão da generalização, de poder incluir todas as pessoas no discurso, a gente também tem que entender que essa pauta, de forma geral, que aqui eu estou colocando como neolinguagem, ela traz também sobre a representação da individualidade de cada pessoa. E muitas vezes isso é perdido na discussão, porque a gente às vezes imagina e reduz a discussão a uma questão que alguns diriam trinarista, de pensar que existe um masculino, um feminino, e a gente quer criar o terceiro elemento, o elo, o ele, somente, e que isso vai contemplar como se isso fosse a plenitude do que é até a própria não-binaridade. Na verdade, isso é uma confusão conceitual. A própria não-binaridade não é isso. Não é o terceiro elemento, é o terceiro, o quarto, o quinto e toda a infinidade de elementos que pode existir para além de uma lógica binária. Você falou aí, acho que são pontos importantes do que a gente está conversando aqui, que a ideia é fazer com que a língua seja mais inclusiva, com que ela não, digamos assim, com que ela não fomente essa caixinha
linha de homem, mulher, masculino e feminino dentro daquilo que Irã estava explicando pra gente. E aí eu fiquei aqui, você tocou também num assunto que são os diversos pronomes, ila, elo, ile, a gente até falou na nossa abertura. Eu queria trazer para nossa conversa agora, como é que a gente pode aplicar, Irã, de forma prática, tanto o Irã quanto o Ursi, como é que a gente pode utilizar essa linguagem neutra, a linguagem não binária no nosso dia a dia, né? Além, assim, tem esses pronomes, né, que eu citei na abertura, que você citou agora também, Ursi, mas como é que a gente pode aplicar essa linguagem neutra, digamos assim, no nosso dia a dia, Irã? Tanto nesses pronomes, tem alguma outra forma de aplicar isso também? Sim, Laís. Antes de responder objetivamente para você, é importante que a gente diga que quando a gente fala de representação numa língua do gênero social, desse gênero que é a classificação das pessoas, como eu falei agora há pouco, nessa classificação fundante, primeira classificação, etc., a gente está se referindo a alguns recursos que as línguas possuem, podem ser partes das palavras, como, por exemplo, aquele ozinho no final, aquele azinho, ou uma palavra inteira, como, por exemplo, quando a gente fala de homem, mulher, né, uma palavra toda para designar, não é uma partícula da palavra, que servem para a gente como recurso para fazer aquela representação que eu mencionei na resposta anterior, a indexicalização, né? Indexicalizar, que é apontar para a existência e, acima de tudo, constituir. O que acontece é que, em se tratando do português brasileiro, né, já vou dirigir a sua resposta para a nossa língua em particular, temos esses recursos que, em linhas gerais, nós chamamos de elementos de representação de gênero ou gênero gramatical. O gênero gramatical não serve apenas para isso, ele também serve para organizar a frase, e também tem essa função de dizer, por exemplo, quem é o homem, a mulher, a travesti, a pessoa não binária, etc. Né? Dentro da nossa cultura, a gente preserva no português palavras que vão designar os gêneros pensando naquela dicotomia, pensando naquela divisão que eu tinha mencionado antes. Então, a gente, quando quer dizer que aqui existem tantos homens, tantas pessoas não binárias, tantas mulheres, etc., a gente geralmente faz isso por pronomes, por palavras como mulher, pessoa trans, a travesti, o participante, a participante, pela palavra, pelo artigo, pelo adjetivo, etc. A gente faz isso por esses termos. Então, a gente se acostuma a observar que na língua, como é o caso do português brasileiro e várias línguas, a gente tem de mobilizar esses recursos que vão dar conta dessa representação de gênero. Né? Tem algumas palavras que a gente usa quando a gente ou não quer fazer essa especificação, ou quando a gente quer reconhecer o grupo como heterogêneo, sem exatamente situar as pessoas no gênero, porque elas não querem ser situadas mesmo, etc. São palavras que a gente chama de hiperonímicas, né? Essa palavrinha que parece um palavrão, um termo técnico no estudo de língua, é uma palavra que significa termos com um sentido bem ampliado. Então, quando eu digo palavra, por exemplo, pessoa, para dizer as pessoas presentes, olá, pessoal, sem exatamente me referir a alguém como os participantes, né? Usando uma forma gramatical masculina, coisa parecida, a gente possui isso na nossa língua, né, em abundância, com alguns termos também que servem para coletivos, como, por exemplo, grupo de profissionais da educação, em vez de dizer os professores, os técnicos, as professoras, e marcar na palavra, né? Com aquelas formas que eu mencionei agora há pouco, características dos termos que a gente usa. A gente tem essas possibilidades que são já típicas do português brasileiro, né? E típicas de línguas como a nossa. Então, a gente pode escrever e falar o tempo inteiro sem fazer essa marcação. Se a gente for ler um texto assim e for escutar, por exemplo, um programa de podcast como esse, falando somente assim, quem vai escutar com cuidado, ou ler com cuidado, vai observar que está faltando alguma coisa ali, que tem algo que não é tão comum, né? Mas esse é um modo, talvez, que as pessoas podem lançar mão, podem usar, para poder não utilizar, caso não queiram ou não tenham familiaridade ainda, com as formas neológicas, como você falou, né? As neoformas, né? As neopalavras, né? Então, pode lançar mão disso que a gente já tem na língua. Em vez de dizer bom dia a todos, né? Bom dia, pessoal, ou a todas as pessoas presentes. Mas a gente tem várias outras possibilidades de também não marcar, né?
né, os gêneros, que são essas mais, como a gente costuma chamar, disruptivas. Disruptiva é uma palavra que é muito importante para a gente, porque significa romper com as normas típicas da língua para criar outras possibilidades. Então, existem pronomes que foram criados por pessoas não binárias no português, como a Ulce já mencionou alguns desses pronomes, né? Ele, elo e etc. Palavras que vão ser marcadas com a terminaçãozinha lá, né? Em vez de o ou a, ou algo que designe masculino ou feminino, com outra possibilidade, como uma que a gente já tem na língua, que é aquela terminação da palavra estudante, mas que não designa gênero ali, ou então a palavra integrante, participante, né? Aquele ezinho final, que, sabiamente, as pessoas que militam, que atuam também nos coletivos não binários, etc., começa a usar em outras palavras, que é o caso muito comum do pronome todes, né? Olá, todes aqui presentes. Quando as pessoas fazem isso, o que elas querem é transferir algo que já existe numa outra palavra, no português, para essa forma. Tem outra coisa muito interessante que eu queria mencionar muito brevemente aqui, é o feminino genérico. Não sei se vocês já ouviram o feminino genérico, né? Algumas pessoas têm usado o feminino genérico ao contrário do masculino genérico, então dizer assim, elas estavam ali assistindo, né? Elas, e às vezes é um grupo formado por pessoas que se reconhecem como homens, etc., pessoas que são não binárias, não são todas no feminino exatamente. A gente tem usado muito isso quando os grupos são predominantemente formados por pessoas que se identificam no feminino ou mulheres, né? Como, por exemplo, grupo de pessoas da docência na educação, na educação básica. Na educação básica e na educação dirigida às crianças, principalmente. Então, a maior parte é formada por docentes mulheres, mulheres cisgêneras, mulheres transgêneras. A gente geralmente chama esse grupo de elas, né? Ou então as professoras, para poder fazer essa compilação das pessoas ali. Mas a gente também pode fazer, e as mulheres feministas e transfeministas têm feito muito isso, chamar grupos heterogêneos com essa forma do feminino, não para chamar todas as pessoas ali de mulheres ou de femininas, mas para dizer, para provocar o uso do masculino genérico que eu tinha comentado na primeira resposta, e dizer, olha, esse uso é uma construção que diz respeito à forma como o português foi construído, foi edificado, mas também uma construção cultural. Então, se a gente usar o feminino genérico, a gente está mostrando uma possibilidade das pessoas se enquadrarem em outras formas. Vou pegar o gancho do Irã, porque eu acho que eu tenho um gosto pessoal por um recurso, assim, e as pessoas tendem a achar que como eu sou uma árdua defensora de neopronomes, de neoterminações e outras coisas, a gente não usa outros recursos, mas para demonstrar como a gente está nesse lugar, eu faço parte de alguns grupos no WhatsApp e as pessoas muitas vezes são preocupadas em quando entra uma pessoa e elas não sabem qual é o pronome ou qual é a forma de expressão que aquela pessoa se utiliza, falar, bem-vinde, e eu faço o exercício de falar boas-vindas, já para a gente fazer essa provocação. Olha, mesmo dentro de outros recursos a gente pode pensar essa questão, mas eu gostaria de ir além, até seguindo um pouco da linha do que eu vinha falando já nesse sentido, de não pressupor. Eu acho que a gente tem, por isso, em algum sentido, uma coisa, um elemento que é muito forte, que eu acredito muito, que é a gente abolir a presunção de gênero, ou a presunção da expressão das pessoas, sabe? Porque isso é uma coisa que a gente tem e carrega muito forte, como o próprio Ian falou já na primeira resposta dele, a gente produz uma leitura social que já é generificada acerca de qualquer pessoa que a gente vê na rua, qualquer pessoa que a gente vai interagir, inclusive, pra gente ver como é que essa norma é sagaz, assim, a gente pode algumas vezes até ficar confuso entre qual o estereótipo, quando a gente pensa de uma forma mais binarista, essa pessoa é masculina ou feminino, pode até rolar uma confusão, mas dificilmente as pessoas tendem a pensar em outras possibilidades, mesmo diante de expressões mais ambíguas, mais andrógenas, que misturam esses elementos. Então, há muitas questões aí para a gente pensar, mas a questão é que a gente tem que perguntar para as pessoas qual é a forma como elas querem que se refira a elas. Isso é um elemento tão central, como eu já venho dizendo, da expressão, como qualquer outro. É um elemento externalizador, como o Dan Caio Lemos, o antropólogo, fala, do processo externalizador, que não é só hormonização ou processos estéticos com pessoas trans, mas também é a adaptação da linguagem que essas pessoas fazem, porque, como eu vinha dizendo, hoje em dia a gente vive um momento que se fala tanto de direito de expressão, mas a gente não reconhece que o direito à expressão de gênero, e isso inclui a forma como as pessoas querem que se refiram a elas, a gente esquece disso, como se isso não tivesse contemplado nesse meio da questão, e precisa ser contemplado, está discutindo há muito tempo, está presente lá nos princípios de Yogyakarta, que discutem a questão dos direitos humanos mais voltado à
a questão LGBTQIA+, e por causa disso eu acabo esbarrando em algum sentido em uma contribuição fantástica de uma ativista que é Aster, e Els propõe um modelo APF, o artigo pronome flexão, ou artigo pronome final de palavra, que é uma forma da gente designar, isso pode ser verbalmente ou mesmo graficamente, colocar num perfil, alguma coisa, qual é a forma de linguagem que a gente utiliza. Quando a gente começou essa discussão, e a gente vem trazendo isso desde de meados dessa segunda década dos anos 2000, pareceu relevante, pareceu suficiente indicar os nossos pronomes, como a gente tem no contexto anglófono, de pessoas que falam inglês. Então, quais são os seus pronomes? E aí você fala o seu pronome que você utiliza antes de verbo e depois de verbo, he, him, ou she, her, e as pessoas traduzem isso até um pouco errado no brasileiro, no português brasileiro, no brasileiro, para falar ela dela. Não que essas formas não sejam indicativas, é claro que elas são, porque a gente está indicando o pronome que a gente utiliza, mas pensar um sistema como o APF, e aí eu vou explicar, ele possibilita a gente indicar mais coisas, mais elementos que talvez quando a gente pensa no nosso contexto lusófono, falante português ou falante brasileiro, a gente tem que pensar como há mais elementos. Por exemplo, o artigo, que talvez não seja tão relevante ou que não esteja tão generificado em outras línguas, ou mesmo a própria terminação de palavras, que no inglês também não existe. Então, por exemplo, eu utilizo dois conjuntos. Eu utilizo a, ela, a, que é o conjunto que as pessoas conhecem como feminino, ou seja, eu uso artigo a, artigo, pronome, flexão. Artigo a, pronome ela, flexão ou final de palavra a. Seria esse conhecido feminino. Mas eu também utilizo um conjunto sem artigo, pronome ila e final de palavra a. Ou seja, eu uso um neopronome, que é o neopronome ila. Eu aceito também que não utilizem pronome, utilizem a elipse do artigo, ou a, e, qualquer desses para falar comigo, mas ainda assim eu prefiro um final de palavra a. E isso está relevando uma questão da subjetividade que precisa ser considerada. As pessoas podem utilizar neospronomes, podem utilizar novas formas de terminar, mas ela pode querer utilizar um pronome ele, um pronome ela, ou formas gráficas menos legíveis que a gente pode discutir aí também, e formas muitas outras dessa questão. Então eu sinto que esse recurso, esse sistema APF, ele é fundamental, assim, é uma sacada que a Aster teve, digamos assim, para a gente poder indicar, assim, poder demonstrar quais são as formas que a gente prefere que seja referido a gente. É claro que também tem uma infinidade de elementos que não aparecem nessa questão e que talvez a gente possa pensar outras formas, para pensar outras formas de pronomes, alguém poder usar demonstrativos diferentes e outras questões, mas são as formas que o ativismo e as pessoas que utilizam essas formas de linguagem têm criado e buscado criar. E aí, nesse sentido, existe até uma página no portal Orientando que chama Testador de Conjuntos, que você pode testar qualquer conjunto, desde conjuntos mais conhecidos até conjuntos totalmente desconhecidos, pronomes pouco normativos que as pessoas quase nem consideram como pronome, e você pode entrar, procura lá no Google Testador de Conjuntos, Orientando é o primeiro, e você pode selecionar artigos diferentes, pronomes diferentes, terminações de palavras diferentes, e ele gerar uma série de frases de como isso funcionaria de acordo com esse conjunto específico. É um elemento pedagógico, assim, fundamental, eu acho, e precisa ser disseminado, porque a gente aprende até como utilizar os conjuntos específicos que as pessoas reivindicam para si. E aí, muitas questões importantes, e tudo faz parte desse projeto de incluir as pessoas de forma coerente, né? Eu acho que é um pouco sobre isso, a coerência na inclusão. Você estava falando agora, Ursi, uma coisa muito interessante, que é como as pessoas escolhem ser tratadas, né? Como elas escolhem ser referidas na sociedade. Como é que você vai, qual o artigo que você vai usar para essa pessoa? Algumas, como você falou, preferem o não ir para esse lado do binarismo, não usar o artigo. Mas aí a gente sabe que sempre tem as pessoas que são contra tudo no mundo, né? E principalmente esse tema, que é algo muito, muito chato, assim, que as pessoas que geralmente elas falam contra a linguagem neutra, ou a linguagem não binária, elas dizem que isso é inventar palavras, que não existe, e porque na indicação da língua portuguesa, como Irã já tinha abordado logo no início e agora há pouco também, a gente é designado a usar o masculino como se fosse no plural, né? Tem muita gente, então vamos usar o masculino. E aí, para designar algo neutro. Então, a gente tem uma pergunta de uma ouvinte nossa, chamada Ana Maria, que aí ela quer saber o seguinte: o que dizer para quem recorre à gramática para falar que linguagem neutra ou a linguagem não binária, ela não existe? Como é que a gente pode conversar com essas pessoas, dialogar com essas pessoas? Felipe, primeiro que
Quando a gente fala de gramática, a gente está falando de uma parte da língua que geralmente a gente pensa como uma variedade linguística. A gente, quando pensa gramática e fala de gramática, a gente está se referindo a uma variedade linguística. O que é que significa isso? A gramática, quando as pessoas dizem que não corresponde a uma linguagem como essa, linguagem inclusiva para não binariedade ou coisa parecida, né? Não é aquela gramática que a gente aprende num livro específico de uma prescrição. Elas estão pensando em como é que a gente escreve isso em textos oficiais, se a gente deve ou não deve usar na universidade, em textos jurídicos, etc. e tal, né? Daí, a gente não está falando exatamente de uma gramática, mas uma variedade linguística, que é a variedade de prestígio, que a gente chama de norma padrão, né? A norma padrão, como variedade linguística, como parte da nossa língua, ela, e como tudo na língua, está em constante mutação. Ela é mais conservada porque os setores que a usam são setores que buscam preservar por valores culturais que ela representa para esses setores. Geralmente a ciência, o direito, as religiões mais ortodoxas, né? Mas como qualquer outra coisa, outra parte da língua, as variedades padrão, as variedades de prestígio estão sempre em constante mudança. Então, acho que não faz muito sentido a gente se preocupar se está ou não está nessa variedade padrão, né? A gente deve responder às pessoas quando fazem essa pergunta, objetivamente, Felipe, é que a variedade padrão vai se adaptar às necessidades humanas. A gramática vai se adaptar às reivindicações sociais. Então, o que mais importa é o que a gente pensa sobre a língua ou o que a gente faz com a língua diante das necessidades que nós temos, né? Você lembrou bem agora há pouco que as pessoas estão construindo possibilidades o tempo inteiro. E é isso que importa. Depois a gente vê exatamente como é que a gente vai alocar isso nos textos e se a gente vai ou não vai ensinar, etc. Mas o importante é não proibir esses usos, como a gente tem visto muito no Brasil. Não abafar, não cancelar, para usar uma palavra, um verbo, inclusive, muito na crista da onda, né? Não cancelar as possibilidades das pessoas falarem como elas querem e pleitearem os usos de referência de gênero como elas almejam. Só pegando rapidinho isso que o Irã está falando, eu acho que me irrita, sinceramente, esse tipo de pergunta, porque a impressão que dá é que o que é mais importante seria essa gramática, entre aspas, e não as pessoas. Então, assim, não existe na gramática, mas as pessoas que precisam usar isso existem, elas estão aí, e essa é a questão, né? É muito mais uma questão, digamos assim, é muito mais uma questão sobre as pessoas, sobre a dignidade das pessoas, do que como a gente vai dar conta oficialmente disso. E aí, dentro disso que você estava falando, Irã, você tocou, inclusive, nesse aspecto, numa resposta anterior, do X, do arroba, né, desses grafismos que a gente pode utilizar também para fazer essa linguagem não binária, essa linguagem neutra. Tem umas questões que algumas pessoas, sobretudo pessoas com deficiência, pessoas, né, ativistas do movimento de pessoas com deficiência trazem, é que algumas grafias, quando a gente substitui, por exemplo, o A e o O, né, que são designações de gênero, por X, quando a gente substitui o A e o O por arroba ou por algum outro tipo de grafismo, fazem com que algumas palavras não sejam inclusivas para pessoas com deficiência, por exemplo, não sejam lidas por leitores de pessoas que, né, pessoas que não enxergam, porque, como você bem falou, o X não tem sonoridade, o arroba não tem sonoridade. Como é que vocês enxergam essas questões, assim, essa visão da linguagem não binária, quando utilizada dessa maneira, essa substituição de grafismos por arroba, por X, enfim, que não tem sonoridade, essa relação disso ser, de fato, inclusivo, não, como é que você enxerga isso, assim, esses questionamentos dessas pessoas com deficiência em relação a isso? Laís, eu acho que é importante a gente pensar de uma maneira mais verticalizada do que às vezes a gente pensa sobre esse assunto. É fato que algumas formas que não são alfabéticas, eu geralmente chamo assim, né, e que são escritas como underline ou elipse, né, que é a tentativa de apagar a finalização nessas desinências de gênero, né, no final das palavras, o asterisco, o X, que é, acho, talvez a maneira mais vista na pesquisa que eu faço, né, que é um mapeamento aqui no Brasil, dessas formas eu percebo que o X é a forma mais usada
carregada. Nenhuma delas, esse xizinho, por exemplo, não está ali como consoante. Nenhuma delas tem a pauta sonora, ou seja, nenhuma delas dessas formas é carregada de fonologia. Então, quando a gente lida com isso na escrita, a gente tem a dúvida realmente de como ler, de como construir uma relação grafofônica, né? Eu leio como TODXS, eu leio todos, todas, como é que eu leio? Isso é fato, então a gente não tem. Mas muitas pessoas questionam e dizem que nos aplicativos leitores, para as pessoas que cegas, pessoas com baixa visão, pessoas com dislexia também, dificulta, e de fato deve dificultar, algumas pessoas acusam isso, mas eu acho que a gente deve pensar com cuidado, né? Eu sei que muitas pessoas evitam, e é o direito de muitas pessoas evitarem, mas a gente deve pensar com cuidado. Primeiro, por algumas razões, né? Primeiro que a gente não tem exatamente uma pesquisa ostensiva para dizer se as pessoas com baixa visão, com deficiência visual, com dislexia, de fato, elas de maneira geral, quando se dão conta dessas formas e precisam de outras para traduzir e para fazer a leitura, elas sentem a dificuldade, né? Porque os aplicativos leitores, eles realmente são muitas vezes falhos. O segundo argumento que é importante dizer é, mesmo que a gente tenha nos aplicativos realmente um problema, eles podem ser reprogramados. Há um campo dos estudos da linguística, chamada linguística computacional, que é, inclusive, responsável por, de maneira interface com a ciência da computação, contribuir para dar essa pauta sonora. A linguística computacional e linguistas trabalham com o pessoal das engenharias de computação para a produção desse material. Então, os aplicativos eles podem ser modificados. Outra coisa que é importante que a gente diga é que a gente pode criar as pautas sonoras como falantes da língua. Então, por exemplo, eu lembro que na época que a gente usava muito, ainda usa, né? O/A, por exemplo, professor/A. Eu lembro que a gente lia professor e professora, né? Boa noite. Ou então, quando aquilo estava ali num texto e a gente precisava compreender, a gente identificava dessa forma, né? Professor e professora, e lia professor e professora, etc e tal. Ou então, às vezes, até fazia uma forma esdrúxula, um pouquinho estranha, que é professor/professora, né? Ou coisa parecida, mas a gente criava uma pauta sonora, né? Ou seja, a gente tem essa possibilidade. E para não me prolongar muito, ainda tem uma outra questão que é o que eu tenho percebido nessa pesquisa que eu desenvolvo, né? Junto ao observatório que eu falei para vocês, é que esse argumento de ser capacitista à linguagem inclusiva, a linguagem não binária, é muito mais comum para as pessoas que são contra veementemente a linguagem não binária. Na verdade, elas não querem ter nenhum tipo de movimento de reflexão para relativizar as possibilidades de não deixar de usar a linguagem não binária e, ao mesmo tempo, dar conta do quanto as pessoas que precisam ler conseguem ler, né? É fato que não tem pauta sonora, mas a gente pode criar. Então, tem outras coisas em jogo aí que a gente também precisa levantar para observar que esses recursos são recursos potentes em alguma medida. Eu geralmente indico, e aí pensando nas aplicações na prática, que ele seja usado para um público que você sabe que vai conseguir fazer algum tipo de leitura, ainda que não uma leitura oralizada, né, porque a gente pode fazer uma leitura sem a oralização, compreendendo aquilo lá. Por exemplo, num grupo de WhatsApp, formado ainda que por muitas pessoas, né, sei lá, 50, 100 pessoas, você sabe que todas elas ali, elas vão ler sem problema, porque todas elas não vão precisar de aplicativos ledores. Então, você usa os X lá. Mas já em textos mais públicos, textos mais abertos, como no Facebook, numa rede social, coisa parecida, talvez de um público que você não consegue prever, aí talvez você possa usar uma outra forma, já que tem essa dificuldade, mas não me parece ser um problema em si a falta da pauta sonora, né? Então é importante que a gente fique de olho para trazer esse debate à tona e observar os argumentos que são utilizados geralmente contra. Ursi, a gente já conversou muito sobre como se referir às pessoas, como é que elas querem ser tratadas, mas aí eu queria saber o seguinte, qual é a situação da linguagem não binária, né, a linguagem neutra, aqui dentro do nosso país hoje, do Brasil? Um enorme cenário de disputa, eu diria. Na verdade, é a temática que eu tenho me debruçado nos últimos anos, de alguma forma, da minha pesquisa, sobre, especialmente pensando como isso se insere no debate político, porque a questão é que linguagem neutra está no debate político. E isso precisa ser pensado de que forma está. Porque, pelo que eu vejo, pelo que a gente constata, até não só da minha pesquisa, mas com a contribuição de vários colegas também do Laboratório de Estudos sobre as Religiões e Religiosidades da Universidade Estadual de Londrina, o qual eu me vinculo, a gente percebe de que existe uma apropriação dessa pauta para coagir em algum sentido, até numa lógica parecida com o que eles faziam com aquele sintagma da ideologia de gênero. Basicamente, eles elegem uma pauta, e eles já fizeram isso
isso com outras coisas, a gente pode ver a própria questão de banheiro generificado aparecendo. Basicamente, eles elegem essa pauta. Aqui eu tô falando de movimentos conservadores, de uma agenda reacionária que é nacional, mas se vincula a toda uma agenda internacional também. E eles atacam ela como se fosse um verdadeiro inimigo eleito, um fator de pânico social até em certo sentido. Disseminam a ideia de que essa linguagem vai destruir a língua portuguesa, ou essa linguagem carrega a desconstrução do gênero, ou essas bobagens totalmente não embasadas que a gente vê na prática discursiva de certos atores. A partir disso, cooptam as pessoas a votarem neles na eleição. Essa é a verdade. Não se trata de nada além de uma lógica de manutenção do poder, de uma lógica eleitoreira, que inclusive nem entende o que é linguagem neutra, linguagem não binária, neolinguagem, ou qualquer dessas formas que a gente fala. Ao mesmo tempo, outros atores têm se levantado. Está disponível uma nota técnica do próprio Ministério Público Federal e rechaça completamente, demonstra como essas questões de linguagem são questões de inclusão, são questões de direitos humanos, até em certo sentido, de dignidade da pessoa humana, coisas que são valores até constitucionalmente reconhecidos, né? E eu vou além, tanto se fala sobre, será que o problema é que não é oficial, ou que a gente precisa ver como é que a gente vai lidar no documento. A gente já lida no documento. A gente tem a realidade de dezenas, não é uma, duas, três, dezenas de pessoas no Rio de Janeiro que, através do trabalho da Defensoria Pública e do Núcleo de Diversidade de lá, tem não binário. Com um E no final no seu registro. E se isso não é um reconhecimento oficial de que não binário existe, em certo sentido, um documento, um registro público dizendo isso, o que mais seria? O que mais seria? Eles podem lutar, eles podem dizer que não, mas essa é a demonstração mais clara de que a demanda chega e as pessoas vão ser atendidas na medida que houver preocupação de atender as pessoas. Não importa se alguém acredita que isso vai destruir a língua ou os valores ocidentais ou qualquer uma dessas coisas, porque as pessoas já estão usando. É claro que acabam se tornando trâmite, acabam se tornando esbarros, acabam se tornando questões que a gente precisa lidar dentro desses trâmites, com certeza. Acaba sendo movimentos que a gente precisa ter em conta, por exemplo, esse movimento reacionário conservador, mas também a gente não pode perder de vista de que avançamos. Avançamos todo dia, todo mês, todo ano, conquistando mais coisas e cada vez mais demonstrando de que não é só uma pauta de um movimento social, mas de que é a realidade das pessoas e que se torna pauta de um movimento social porque as pessoas precisam disso para sua sobrevivência. Sobreviver não é só questão de estar vivo. Sobreviver é questão de viver com dignidade e também se expressar como um cidadão, cidadane, no país, na comunidade onde você vive. Chegou o momento da gente ouvir o Pegando o Bigu dessa edição. Se você ainda não sabe o que é um quadro, onde a gente sempre traz projetos que têm uma relação com o tema que a gente está discutindo. E hoje nós temos Nay Monteiro, que através do Instagram dá dicas e gera debates sobre linguagem e sexualidade. Bora conhecer? Pegando o Bigu, meu irmão. Olá, gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Nay Monteiro, eu sou professora de língua portuguesa formada pela Universidade Federal de Pernambuco e atualmente sou estudante do mestrado em Estudos da Linguagem pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Estou aqui para falar um pouco com vocês a respeito de um dos meus interesses de pesquisa, que é a não-binaridade em diferentes interfaces, dando atenção especial à linguagem, que acaba sendo o que nós estamos chamando de linguagem não binária. Faço questão de deixar aqui o meu argumento no sentido de que não existe uma linguagem neutra, e quem usa essa expressão acaba incorrendo num erro. Nada na língua é neutro, e nada na linguagem também é neutro. Tudo que a gente fala, nosso modo de expressar nossas ideias, nossos interesses, nossos argumentos e também os nossos discursos sempre tem um viés ideológico, sempre tem um ímpeto argumentativo. Então acho importante que a gente frise que não existe linguagem neutra, mas sim uma linguagem não binária, que vem a ser uma marcação de gênero para além da binaridade que marca a nossa linguagem dentro de uma lógica que é o masculino e o feminino como únicas maneiras de existência. E nós bem sabemos que em diferentes contextos, algumas pessoas usam o masculino genérico
como se ele desse conta de todas as existências, mas isso não é verdade. Então a linguagem não binária acaba sendo realmente um ato político de agenciamento de vivências não binárias que não se identificam apenas com o masculino ou com o feminino, e também de agenciamento de pessoas que se incomodam e que se opõem a essa marcação de gênero masculina como se fosse realmente algo que representasse a todas as pessoas. E nós bem sabemos que esse uso tem um ímpeto patriarcal, misógino e também preconceituoso. Então a linguagem não binária se mostra como um modo para além do masculino e do feminino. Então, a gente chegou agora no momento em que vocês indicam conteúdo, porque é para a gente entender mais sobre esse assunto que a gente debateu aqui agora. Então, Ursi, quais são as indicações que você tem para a gente hoje? Olha, como modelo de neolinguagem, como uma espécie de um sistema, uma proposta de sistema de generalização, eu indico o Guia de Linguagem Neutra de Ofélia Cassiano, que eu acho que é fantástico. Ofélia é uma pessoa incrível, tem um trabalho literalmente exaustivo, se vê sempre muito ocupado, porque está sempre nessa luta e nessa construção e buscando aprimorar cada vez mais. E de uma forma mais lúdica, eu gosto muito de 2 músicas de Lucas Távolos, que é uma artista não binária, que chama Illy, tem no YouTube, tem no Spotify, tem na Deezer, tem em todas as plataformas, e do Rap Full Size, do meu amigo Júpiter, que também é uma pessoa não binária, tem Se o Grave Bate, que também é uma música que usa neolinguagem, e por último, queria também indicar o livro A Primavera Não Binária, que foi um livro organizado por Morgan Morgado, em parceria com as pesquisadoras da editora do selo Niota, que reúne publicações e produções científicas de pessoas não binárias. Chama A Primavera Não Binária, Protagonismos Trans NB no Fazer Científico, e o próprio título já denota, tem neolinguagem, tem essas formas de expressão que a gente tanto busca para demonstrar que a gente existe. E no mais, muito obrigada, muito prazer, é sempre um prazer estar ao lado do Irã. E muito obrigado a Laís, Felipe e todo mundo mais da equipe por ter convidado a gente, por estar aqui propiciando esse espaço de diálogo. E muito obrigado a todos que escutaram e estão acompanhando a gente até aqui. Até mais. E agora, Irã, fique à vontade para dar suas indicações aqui para a gente também sobre o que a gente conversou agora durante o episódio. Tá certo, Felipe. Algumas das indicações são essas que o Ursi tinha mencionado, né? Vou pegar carona também, adoro a Primavera Não Binária, já anotei aqui a canção Illy, que eu não conhecia, quero ouvir. Eu gostaria de indicar, sem puxar, sem rasgar seda, a própria Ursi, né, que eu acho que é uma referência para a gente nas práticas ativistas e como intelectual, né, no seu trabalho constante nas redes e em participação de eventos, entrevistas, mas eu também queria indicar algumas páginas de pessoas não binárias no Instagram, né? Como, por exemplo, a página Neolinguagem, de Oitiel, a página Elo Mesme, da Ofélia Cassiano, que foi mencionada aqui, que é um perfil no Instagram em que há uma infinidade de postagens sobre como usar uma linguagem não binária que se caracterize como compreensível. Tem o dossiê da linguagem neutra, de linguagem neutra inclusiva, né, da Pri Bertucci, que foi publicado recentemente agora no Brasil, está circulando aqui no Brasil, material bem interessante, né, do Diversity Box. A Gabelinda é uma pessoa não binária, uma pessoa trans não binária, atriz, historiadora, que tem se enveredado muito para o estudo da linguagem não binária e tem também, como o Ursi, se debruçado sobre a não binariedade como um fenômeno de gênero político e disruptivo, né? Agora, pessoal, eu queria dizer que existem muitos materiais, sobretudo na academia, na ciência, e principalmente na minha área, na área de letras, que fazem uma descrição do que seria uma linguagem não binária, uma linguagem neutra, sem estabelecer esse elo que a gente buscou estabelecer aqui no programa de hoje, que é olhar para essa manifestação, como bem disse Ursi, como manifestação política e não apenas como uma interioridade e uma imanência linguística. Fiquem de olho, porque esses trabalhos eles são úteis para pensar morfologia, sintaxe do português, mas geralmente eles recaem em problemas de não reconhecimento e legitimidade da linguagem não binária, porque eles só vão fazer a descrição e dizer, olha, isso não está de acordo com o sistema linguístico. E olhar para uma língua
sem entendê-la como um artefato cultural e um trabalho potente de mudança social, num país como o nosso, numa cultura tão atravessada pelos autoritarismos e tantas violências, não nos serve, infelizmente. Então, eu queria que vocês ficassem com essa atenção, independentemente dos estudos, das propostas, que essas que não fizessem um vínculo entre a língua e as diversas práticas políticas de inclusão, e a língua como esse lugar de inclusão, né, as perspectivas que não fizessem isso, não interessassem para vocês, abordassem outras que fazem esse elo, porque é disso que a gente precisa. No mais, eu quero agradecer, né, agradecer por estar aqui, por essa interlocução, e deixar à disposição também o Instagram do meu grupo de pesquisa, que é da Universidade Federal Rural de Pernambuco, o @noqueer, UFRPE, e lá vocês encontram materiais para que a gente colha também algo relativo à pesquisa que a gente desenvolve no Observatório Brasileiro da Linguagem Inclusiva de Gênero. Um cheiro para todo mundo. E lembrando, gente, que essas indicações, tanto as de Ursi quanto as de Irã, vão estar nas nossas redes sociais, tá? Não precisa se afobar para anotar nem nada, é só você entrar lá, @Desteoriza, no Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, enfim, nas nossas redes sociais, vai estar lá tudo bonitinho. E também vão estar as nossas indicações do Desteoriza, indicações do Deste. Vou dizer para vocês agora quais são. São 2 indicações que a gente trouxe hoje. É um manual que se chama Comunicar com Linguagem Neutra, promovendo a igualdade entre homens e mulheres. É um manual que foi elaborado pela Câmara Municipal de Valongo. Valongo é uma cidadezinha portuguesa do distrito do Porto. E aí essa Câmara Municipal fez esse manual, ele está disponível na internet, é só jogar esse nome na internet que aparece o manual. E um outro é um guia de linguagem inclusiva, feito pela HBO, sim, exatamente a HBO, o serviço de streaming, fez um guia chamado Todos Nós. Esse TODXS é TODXS. Como o Irã falou na nossa conversa, o X ele não tem sonoridade de vogal, né? Então a gente nunca sabe se diz todos, enfim. Só para você saber exatamente como é, TODXS, nós. Você coloca lá, Guia de Linguagem Inclusiva, Todos Nós. Esse é DXS Nós, feito pela HBO, e aí tá lá disponível na internet. É super fácil de achar, e ele é bem facilzinho de ler, é bem bonito, inclusive tem ilustrações bem legais. E essas indicações, e também as indicações de nossos convidados, Ursi e Irã, vão estar nas nossas redes sociais, é só você acessar lá para conferir. No nosso Instagram vai ter tanto no feed, quanto também tem um destaque lá, assim que você entrar no perfil, que é indicações. Vão ter essas indicações desse episódio e as indicações de todos os outros episódios também lá, tudo bem direitinho para você. Irã, Ursi, muito obrigado por esse momento e pela disponibilidade de vir até aqui para nos ajudar a desteorizar esse tema. Também quero agradecer a vocês pela participação. Aprendi muito aqui, foi um papo muito massa. Espero que você que está nos ouvindo também tenha aprendido muito com a gente. Te espero no próximo episódio. O nosso agradecimento também a quem está nos ouvindo. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, tá certo? É só procurar @Desteoriza no Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, para nos acompanhar. E não esquece de seguir também nas plataformas de streaming, né? No seu tocador de podcast favorito. É só você apertar no botãozinho seguir que já vai estar acompanhando a gente, tá certo? Vai receber notificação, ativa sininho, tudo que tiver. E esse episódio de Desteoriza, ele foi apresentado por mim, Felipe Silva, e por Laís Ferreira, e teve produção de Jonas Lucas Vieira e edição de Laura Marinho. A gente te espera no próximo episódio e até logo. Tchau, gente!